Agora, de quem que é essa terra? Essa é uma questão também muito discutida nesses dias. Você está vendo o mundo formar opiniões distintas. As pessoas estão tomando partido, os governos estão tomando partido. Você tem acompanhado no mundo inteiro, desde Japão a Inglaterra, passando pelos Estados Unidos, inclusive Brasil, manifestações pró-Palestina, manifestações pró-Israel. Você está vendo líderes tomando posições e o povo tomando outras posições. Por exemplo, na Colômbia, ele é pró-Hamas. O povo foi para a rua sendo pró-Israel. Então você está vendo essa polarização necessária. O mundo está se dividindo. E o que é curioso? A extrema esquerda está fechada com Hamas. A extrema esquerda está totalmente alinhada com o Hamas. Com a Palestina. Com a Palestina e também com o Hamas. Você percebe que todas essas manifestações, elas são de pessoas que claramente estão ali com as camisas do Partido Comunista. Então por que esse alinhamento? Por que a extrema esquerda estaria alinhada com a Palestina? Por que o Lula está mais alinhado como um esquerdista, está mais alinhado com a Palestina do que com Israel? E por que Estados Unidos, por exemplo, está alinhado a Israel e aqueles países mais de direita ou capitalistas estariam alinhados a Israel? Então você vê a tese, antitese, síntese. O mundo está dividido. O mundo foi dividido pela Guerra Fria, isso criou ideologias que agora estão por detrás, inclusive desse conflito entre judeus e árabes, e a pergunta é, de quem que é a terra então? Quem tem direito a essa terra? E para fazer uma análise profunda, para dar uma resposta completa, a gente precisa voltar no tempo, considerando a Bíblia Sagrada como um livro que traz a revelação de Deus, mas como também um registro histórico. Então você pega lá, a ideia inicial era criar o mundo para que o mundo fosse uma extensão do céu. O projeto de Deus era esse. Por isso que Jesus ensinou os homens a orarem: seja feita a tua vontade na terra como ela tem sido feita nos céus. Então que a terra seja uma extensão dos céus, que a sua vontade seja feita aqui como ela é feita lá. Deus criou o mundo, criou o Jardim do Éden, botou lá um casal com quem ele se relacionava diariamente. Adão e Eva conversavam com Deus todos os finais de tarde. Então eles tinham intimidade, eles tinham um relacionamento com Deus. Tinha um podcast com Deus. Mais ou menos isso. Olha só, hein? Olha que interessante. Paraíso limitado. Aí olha o que acontece. A ideia era que esse casal, pela sua descendência, povoasse a terra, e a terra então, e esses descendentes então aprendessem a se relacionar com Deus, com os seus pais, e aí a terra fosse povoada por pessoas que conhecessem a Deus. Só que, como você também sabe, Lúcifer já tinha caído. Já existia Satanás, já existia o inferno. 1/3 do céu. 1/3 do céu. Então, primeiro Deus criou os anjos. Aí Lúcifer vem, se rebela, leva 1/3 do céu, e quando Deus cria o homem, Lúcifer já estava em cena. Ele aparece lá para Eva, ele faz Eva quebrar uma aliança com Deus, e em função dessa quebra de aliança com Deus, o homem e a mulher são expulsos do Éden, e essa relação de intimidade é quebrada. Então, o que a gente percebe? O plano de Deus não podia falir. Deus queria se revelar às suas criaturas. Ele queria que os homens o conhecessem como seu criador. Eu estou, obviamente, usando as escrituras, como eu sou um pastor, eu estou usando as escrituras como base de tudo que eu estou dizendo aqui. Outros vão pensar de outras maneiras, mas a minha teoria é totalmente fundamentada em Bíblia. Então você pega lá, perderam comunhão com Deus, 2000 antes de Cristo. Deus tinha que ainda se revelar aos homens. Como que agora eu quebrei minha relação com o homem e eu não tenho mais relação, eles não vão saber quem eu sou? Então ele escolhe um homem, ele levanta um homem chamado Abrão, depois o nome dele é mudado para Abraão. Ele morava em Ur dos Caldeus, região da antiga Babilônia ali, região do Iraque atual. E diz para esse homem: você vai sair da sua terra, você vai sair da tua parentela, você vai para você vai para a terra que eu vou te mostrar. Gênesis 12, 1, 2. Você vai sair da casa dos teus pais, você vai para a terra que eu vou te mostrar. E aí o que ele faz? Ele realmente se separa e vai rumo a essa terra que Deus iria mostrar. Que terra é essa que Deus ia mostrar para Abraão? É Canaã. É a Palestina, é a terra que agora está sendo discutida. Ela pertence a quem? Deus, há 2000 anos antes de Jesus, disse a Abraão: eu estou te dando uma
terra. E aí, Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos que formam as 12 tribos de Israel. Dan, Naftali, Isacar, Judá, Ruben. Eles formam 12 tribos. Um desses filhos era José. José era o mimadinho do papai, ele usava uma túnica de linho mais caprichada, não se envolvia em serviços forçados, e ele teve 2 sonhos. Um dos sonhos, eu vejo 11 espigas se curvando para mim, e aí os irmãos, o quê? Você está falando que nós somos 11 irmãos, a gente vai se curvar para você? Aí tem outro sonho, eu vejo o sol, a lua e 11 estrelas se curvando para mim. Aí eles falam, o quê? Você vai falar que até o pai agora e a mãe, o sol e a lua e nós vamos se curvar para você? Então eles já tinham uma certa inveja dele, isso criou um ódio. Na primeira chance que eles tiveram, eles vendem José com seus 17 anos como escravo. José é vendido como escravo para um egípcio chamado Potifar. Então ele vai parar no Egito. Ele vai preso porque a mulher de Potifar tentou ficar com ele, viu que ele era filezinho, vem cá, eu quero você para mim. Ele era um cara temente a Deus, não queria trair o seu patrão. Ele corre, ela agarra a capa dele e fala, não, olha aqui, tentou me violentar, tentou me pegar. Potifar, que já devia ter tido outras experiências assim, deve ter dado uma coçada na testa, ficou meio desconfiado, mas acabou prendendo José. E na cadeia José interpreta 2 sonhos, do copeiro e do padeiro do rei. Por causa dessa interpretação, um dia o faraó tem um sonho que ninguém consegue interpretar, e aí um deles diz, eu conheço um cara que interpretou sonho. Chamaram José, José interpreta o sonho. Qual que era o sonho? 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas. Qual que é a interpretação de José? Faraó, vão vir 7 anos de abundância, de prosperidade, seguidos de 7 anos de fome. O que você precisa fazer? Nos 7 anos de abundância, constrói celeiros e guarda mantimento, alimento, estoca alimento. Por quê? Porque nos 7 anos de fome, as nações da terra vão vir comer na sua mão, você vai crescer muito. O faraó olha e diz, eu não vejo ninguém mais hábil do que você, mais capaz do que você para essa missão. E consagra então José como o segundo cara mais importante do Egito. Então, de um escravo, de um dia para o outro, ele vira o segundo homem do Egito só atrás do faraó. O que começa a acontecer? A fome chega. Entre os povos que estavam passando dificuldade, estava a família de José, estavam as 12 tribos de Israel, Jacó e os 12 filhos. Eles vão até José, depois de uma série de situações melodramáticas que lembram uma novela, ele traz a família para o Egito, e aí os israelitas estão agora no Egito. Lembra que tinha tido uma promessa para Abraão, vocês vão para Canaã, mas eles não estão em Canaã, eles estão no Egito. Eles estão no Egito. Então o que começa a acontecer no Egito? O faraó que não conhecia José, o próximo faraó, olhou o povo começando a se multiplicar e falou, eles vão dominar a gente. Então ele vai e escraviza Israel. Israel fica 400 anos escravizado, escravo no Egito. Aí Deus escuta o choro dos judeus e ele decide levantar um líder. O nome desse líder é Moisés. Moisés, você vai libertar o meu povo do Egito. Como é que acontece isso? Moisés, ele é uma criança que quando nasce, o faraó manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Porque já tinha uma profecia? Porque na história, pensa comigo, lá em Gênesis, Deus sentenciou a mulher com a queda, você vai ter dores de parto, homem, você vai trabalhar e vai comer do suor do teu rosto, e serpente, o descendente dela vai ferir a tua cabeça e você vai ferir o calcanhar dele. Então ela então pensa Satanás na história, sabendo que o Deus criador, porque ele é ser criado, não existe guerra de Satanás contra Deus, existe guerra de Satanás contra a humanidade. Deus é criador, ele é ser criado. Então, imagina para ele, ouvir do criador, que um descendente de Eva ia ferir sua cabeça. Então, em todas as gerações, ele ficou à espreita. Por que Caim matou Abel? Logo a primeira geração. Abel fez sacrifícios que foram aceitáveis a Deus. O de Caim não. Então o Satanás olhou e falou, esse cara vai ser o cara que vai machucar minha cabeça. E usa Caim para matar Abel. Então na geração de Moisés, ele percebe o mesmo. Então ele usa o faraó, como também usou Herodes nos dias que Jesus veio. Talvez ele não tinha certeza em que geração e quem seria esse que feriria a sua cabeça. Nem em relação a Jesus ele tinha essa certeza. Ele foi investigar, ele foi perguntar, ele foi tentar descobrir quem Jesus era. Ele só descobriu de verdade quem Jesus era quando já era tarde demais, quando Jesus estava na cruz do Calvário. Exato.
Quando escrevem lá, ele é o rei dos judeus em 3 línguas, aí ele olha e fala, o quê? É ele? E isso é muito interessante, porque a Bíblia ilustra a figura de Satanás como serpente, dragão e caveira. Caveira. Crânio cabeludo, o Salmo fala sobre isso, crânio cabeludo. E aí você vê que na história, então, ele ficou nessa angústia, nessa ansiedade, qual geração vai vir esse que vai ferir minha cabeça? Aí vem Jesus, mas ele não tinha como saber que era Jesus, ele não é onisciente. Na verdade, muitas pessoas tiveram dificuldade de acreditar que Jesus era o Messias, nem a mãe dele no começo acreditava, nem os irmãos dele no começo acreditaram. Nem os discípulos dele, por um bom tempo, acreditaram. Porque sempre acharam que ia vir da realeza, ia ser uma Porque coisa... acharam que ia vir da realeza e porque eles estavam esperando um líder que os livrasse do jugo e dos impostos do Império Romano. Então eles queriam esse Messias rei, não um Messias sofredor. Mas Jesus primeiro veio como sofredor para resolver a questão do pecado. Primeiro ele veio restaurar a relação entre os homens e o seu Deus. Com pecado não dá. Então vou criar uma ponte entre os homens e Deus, eu vou me fazer sacrifício pelo pecado dos homens para que os homens possam ser perdoados e possam se relacionar de novo com Deus. Então a cruz estava na agenda dos céus. Jesus veio para ser crucificado. Ele tinha opção, ele podia não ser crucificado. Ele chegou a orar, Senhor, se não for a tua vontade, que se afasta de mim esse cálice. Mas ele não fez isso. Ele obedeceu a partir do momento que ele entendeu que isso era necessário, ele obedeceu integralmente. Só que pensa nessa cena, a caveira é um dos símbolos de Satanás. Jesus está sendo crucificado. Se você olha o Gólgota, por que o Gólgota tem esse nome? Você teve Israel agora, você deve ter percebido. Com a erosão já mudou bastante. Da primeira vez que eu fui, 2005 para cá, já mudou bem. Mas lá naqueles dias, aquela pedra lembrava claramente um crânio. Você chegou a visitar lá? Não. Você deve ter ido você deve ter feito a visita onde os católicos dizem que Jesus foi crucificado. Tem um lugar fora de Jerusalém, que é onde provavelmente ele tenha mesmo sido crucificado, que é de evangélicos, que é de protestantes americanos, e lá você tem essa caveira, você tem uma pedra que é uma rocha em formato de caveira. Então Jesus está sendo crucificado, ok? Quando Jesus é crucificado, a profecia lá em Salmo diz que ele feriria a cabeça, que ele atravessaria essa cabeça. Se você olha de frente, você está vendo um crânio e a cruz está que nem uma espada fincando na cabeça, fincando no crânio. Dependendo do ângulo. Se você olhar de frente, na cena, né? Se você imagina a cena, é um crânio e uma cruz, que é uma espécie de espada ali, ferindo a cabeça da serpente. Então ali que ele entendeu. E o que ele faz quando ele entende? Ele se desespera. Ele começa a usar todas as bocas por perto para fazer tentar Jesus desistir da cruz. Ele usa o ladrão. Você não é filho de Deus? Pula daí, se salva e salva a gente. E salva a gente. Os fariseus, os religiosos, começam a dizer, se você descer daí, a gente vai crer que você é o Messias. Ele começa a usar todas as bocas para tentar convencer Jesus de descer e não ser crucificado. E aquela passagem que ele fala para Pedro, Satanás que está falando pela tua boca, quando tenta demover ele da ideia. Não é? Atrás de mim, Satanás. Imagina, de forma nenhuma você vai ser crucificado. Ele falou, você não está entendendo o que está acontecendo. Sua mente está limitada a assuntos humanos. Eu estou falando de assuntos celestiais. É necessário que isso aconteça. Então você vê o plano de Deus se cumprindo. Mas é um fato, Deus escolheu um homem, prometeu esse homem uma terra. Moisés vem e Deus aparece para ele. E aí acha que poderia ser Moisés também, por isso que matam os primogênitos. Acha que podia ser Moisés e manda matar os meninos com menos de 2 anos. E ele é criado Devia ter uns 40 bebês na região. Tá. Aí ele é criado pela filha do faraó, porque a mãe dele faz a Joquebede faz um cestinho de jume e com betume ela forra os buraquinhos, uma espécie de barquinho, bota no rio Nilo. A princesa está lá se banhando e o bebezinho chega. Ela adota Moisés. Moisés cresce como egípcio. Ele não cresce como hebreu, ele cresce como egípcio. Mas em algum momento da sua história, ele entra em conflito, porque ele percebe o contraste entre como os egípcios eram tratados e como os hebreus eram tratados.
E aí Mesmo sem saber que era hebreu. Há indícios de que no decorrer do tempo ele começou a perceber isso, ele começou a entender a história, talvez os próprios parentes tenham tido algum tipo de contato com ele, mas ele claramente entendeu que os egípcios não poderiam tratar os hebreus daquela forma. Aí ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu, ele vai e mata, num ato impulsivo, ele mata esse egípcio. Com isso ele tem que correr, ele foge para o deserto, ele fala assim, Faraó vai me matar. Ele foge para o deserto. No deserto, ele conhece Zípora, casa com ela e passa a pastorear rebanhos. Tá com quantos anos? Aí... Já tá velhinho ou não? Deve estar entre 40, porque ele passou os 40 primeiros anos no palácio do faraó, os outros próximos 40 anos no deserto, e os outros últimos 40 anos conduzindo o povo até a Terra Prometida. Então foram 120 anos de vida de Moisés, dividido entre 40, 40, 40. Esse período era entre o segunda etapa de 40. Ele está pastoreando o seu rebanho e ele vê uma sarça ardente, ele vê um arbusto começando a pegar fogo sem se queimar, e ele fala, uau, o que está acontecendo? Um arbusto pegando fogo? E aí ele escuta uma voz, Deus se revela a Moisés. Tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. E aí ele diz o quê? Eu desci para livrar os egípcios das mãos do faraó, para fazê-los subir, olha o que ele diz, Êxodo 3:8, daquela terra, lá do Egito, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Então ele faz uma promessa a Abraão, tua descendência vai possuir essa terra. Agora ele está chamando Moisés, vai falar, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar para essa terra, é uma terra boa, ela é ampla, ela mana leite e mel, eu estou dando essa terra para vocês. Ok? Essa promessa é reforçada para Moisés. Aí Josué é o sucessor de Moisés. O que Josué escuta de Deus quando ele é chamado para liderar o povo nas batalhas que iriam trazer a conquista dessa terra? Ele escuta assim, esforça-te... Quer um café? Eu quero uma água. Eu vou tomar essa água aqui. Ele escuta, esforça-te, tem bom ânimo. Por quê? Porque tu farás herdar, esse povo herdar a terra que eu jurei a seus pais que eu lhes daria. Então Moisés teve o reforço da promessa e Josué escuta o mesmo. Entendi. Seja forte, se anima, porque você vai guerrear e você vai ajudar o povo a tomar a posse da terra que eu prometi a Abraão, que eu prometi a Isaac, que eu prometi a Jacó. Então isso se cumpre. Eles entram em guerra contra os povos que habitavam naquela região, que não eram os palestinos. Nem havia esse termo cunhado. Então quem eram esses povos? Eteus, Girgarzeus, Amorreus, Cananeus, Perizeus, Eveus, Jebuseus, 7 nações. Eles tiveram que destruir essas 7 nações. Então eles foram exterminados. Não teve descendência deles nesse território. Então, esse território foi tomado por Josué e passa a ser então a Israel. Aí o que acontece? Eles vivem um período dos juízes ao cativeiro babilônico. Então Israel está na terra, as 12 tribos tomaram posse das regiões da atual Palestina toda, e aí os juízes passam a reinar. Lá no início da monarquia, quando Davi é levantado rei, ele vai em 1004 a.C., e ele funda Jerusalém, que chamava Jebus. E ele faz de Jerusalém a capital indivisível de Israel. 1004 a.C. Só que aí o rei Salomão constrói o templo de Salomão, onde a Arca da Aliança ficaria, onde Deus manifestaria a sua glória, se revelaria ao povo. O que tinha dentro da Arca da Aliança? Tinha as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão e o maná. Nessa oportunidade já não, né? Isso na época de Moisés. Mas na época de Moisés era a vara de Arão, o maná e as tábuas dos 10 mandamentos. E esse templo é construído já no lugar onde vai ser construído depois do segundo templo? Exatamente. Exatamente no terreno onde hoje está o Domo da Rocha. Entendi. Então Salomão vai e constrói o templo de acordo com a revelação que Davi havia recebido. Davi que quis construir o templo, mas Deus falou, não, você tem sangue nas mãos, você é guerreiro, você matou muita gente, não vai ser você, vai ser seu filho. Mas ele deixa tudo preparado, o material, o projeto, a planta. Então ele compra esse terreno e ali Salomão constrói o templo. O que começa a acontecer? Cativeiro babilônico.
Nabucodonosor, Império Babilônico, ele começa a vencer os povos e levar os povos como escravos, levar os povos cativos. 586 a.C., Nabucodonosor invade a região da Judéia e ele leva os judeus cativos. O que ele faz nessa hora? Ele destrói o templo. O templo que Salomão construiu, Nabucodonosor destrói. Aí o segundo templo ele começa a ser construído quando os judeus voltam do cativeiro babilônico. 70 anos depois. Tá. Ele começa a ser construído por Zorobabel, Esdras, Mas o que acontece? Neemias. Como que cai o Império Babilônico? O Império Babilônico cai para o Império Romano. Tá. Porque a visão de Daniel, da estátua, Daniel foi um profeta messiânico e também escatológico. Ele o rei tem uma visão e ele interpreta essa visão. Essa visão era os impérios que existiriam. Então era o império... O primeiro... Qual que é o primeiro império, Jesus? Era império Medo-Persa, era império... O Lene pode procurar lá também. Me deu um branco aqui. Como que ele procura? Eram 4 grandes impérios, um deles Medo-Persa, outro o Babilônico, acho que o Babilônico é o primeiro. Tá. Primeiro o Babilônico, sem nenhuma dúvida, Babilônico é o primeiro. Primeiro o Babilônico, segundo o Medo-Persa, terceiro grego, Alexandre o Grande, e o quarto o Império Romano. Tá. Então isso se cumpriu exatamente conforme a visão que o rei teve que Daniel interpretou. O sonho que o rei teve e Daniel interpretou. Que era da estátua, com os pés de barro. E aí viria uma pedra cortada sem a ajuda de mãos humanas que destruiria esse pé de barro, que ia ser uma simbologia do próprio Jesus. Entendi. Destruindo esse império do anticristo final. E aí então, esse templo é destruído, 536 a.C. E ele só foi construído, na verdade, aliás, ele é destruído 586 e 70 anos depois ele é reconstruído. Ele é reconstruído e 20 anos antes de Cristo, Herodes melhora esse templo. 64 antes de Cristo, o Império Romano chega na Judéia. O general Pompeu conseguiu tomar Jerusalém e aí ele anexa a província da Judéia ao Império Romano. Quando Jesus chega, quem governava era o Império Romano. Isso foi 64 antes dele. Quando chega em 70 depois de Cristo, alguns anos pós-crucificação de Jesus, os romanos moveram uma guerra cruel e sangrenta contra os judeus, na qual eles destruíram o templo. O segundo templo. Ele é totalmente destruído nessa revolta de 70 depois de Cristo. Foi uma revolta dos judeus, que eles não aceitavam o Império Romano, então a todo tempo eles estavam se rebelando. Então Jesus pisou no segundo templo. Jesus pisou no segundo templo. Tá. Então, Titus, que era um general que depois virou imperador em 70, ele invade a região, ele abafou a grande revolta, 1 milhão de judeus são mortos, 70 depois de Cristo. Então você percebe na história o povo judeu sendo perseguido, sendo massacrado, sendo dizimado. O que acontece nessa ocasião? 1 milhão são mortos. Muitos sobreviventes se tornam escravos. Tinha tanto escravo judeu nessa época que o preço do escravo judeu se tornou mais barato que o preço de um cavalo. Eles foram enviados para construir o Coliseu, para trabalhar como escravos na construção do Coliseu, onde depois eles se tornaram espetáculos para gladiadores, leões, e então, tinha lá o Circo Máximos, que era o imperador antes do Coliseu, era o Circo Máximos. Então tinha o entretenimento do imperador e para iluminar de noite eles tocavam fogo em judeu. Botavam um judeu pendurado em poste, tocavam fogo em judeu e posteriormente em cristão também. E aí em 80, quando fica pronto o Coliseu, então eles passam a fazer parte desses espetáculos bizarros onde muito sangue de judeu e de cristão é derramado. Aí o que acontece? Os judeus ainda permanecem por ali e 132 depois de Cristo, guarda essas datas, 70 e 132. 132 começa uma outra revolta, a revolta do Bar Coquebas. Bar Coquebas era um líder chamado, na verdade, Bar Coziba, e um rabino disse que ele era o Messias. Não, esse cara é o Messias que vai livrar a gente do Império Romano, e aí o nome dele muda para Bar Coqueba, que é filho da estrela. Aí houve uma revolta, ele começa a liderar essa revolta e ela ficou tão séria que o imperador, que na época era Adriano, ele não consegue entender como que esses judeus estão conseguindo vencer tanto o meu exército ali, quanto o exército da Síria que eu enviei para lá. Então nem com a ajuda do exército romano na Síria, a revolta conseguiu ser abafada.
E qual que era o motivo da revolta? O imperador Adriano, nessa época, 130, 131, tinha passeado pela região e tinha divulgado para os judeus que ele estaria trazendo o helenismo, a cultura grega, como um presente cultural aos judeus, e que ele transformaria Jerusalém numa cidade helenista e que ele construiria no lugar onde estava construído o Templo de Salomão, um templo dedicado a Júpiter. Isso acendeu a pólvora dos judeus. O quê? Monoteístas? Você vai construir um templo a Júpiter aqui em Israel? Não, você não vai. E aí começa essa guerra, e aí essa revolta, ela foi tão séria que eles chegaram a cunhar moedas dizendo com os escritos: primeiro ano da revolta, primeiro ano da libertação dos judeus, primeiro ano da redenção dos judeus. Eles tinham certeza que eles iam conseguir se livrar do Império Romano. Só que aí Adriano percebeu que a situação ficou tão grave que ele desloca o melhor general dele. Ele desloca Júlio Severo, que vai com 100 mil homens, 10 legiões mais outros grupos que formam 100 mil homens. E eles acabam destruindo aquela revolta e dizimando aquele povo. Mais de 980 vilas judias foram destruídas e quase 600 mil judeus são mortos. E aí o que começa a acontecer? 135, então, a revolta é exterminada e os judeus passam a se espalhar pelas nações da terra. É a era da diáspora. Os judeus já não... Alguns ainda ficam ali na região, mas a grande maioria tem que sair dali. Eles começam a emigrar para outras nações, para outros continentes, para outros povos. Dias Cássio, que é um historiador que escreveu a história de Roma em 80 volumes, ele fala que depois dessa guerra de 70, Jerusalém ali e Israel virou quase que um deserto. Então muito pouca gente ficou por ali. E aí, o que o imperador Adriano faz? Ele constrói a Hélia Capitolia. Ele constrói realmente a cidade dedicada a Júpiter. Hélia era um sobrenome dele, e Capitolia porque seria um templo dedicado a Júpiter ali. E como consequência disso, os judeus ficaram proibidos de entrar na cidade. Ele também proibiu a circuncisão. Ele também proibiu a ordenação de novos rabinos. Ele também proibiu o ensino da Torá. Então ficou impraticável para os judeus continuarem nessa região. E aí por vários séculos os judeus começam a ser espalhados pelos 5 continentes do mundo. E então, Vilela, desde esse período, os judeus têm sido perseguidos, têm sido rejeitados, têm sido odiados, têm sido assassinados. O saldo de 70 depois de Cristo até agora, o século 20, é de 13 milhões de judeus mortos. E aí o que acontece naquela área, naquela região? Os judeus foram embora. De quem que é a terra? Estamos nesse tema aqui ainda. De quem que é a terra? Eles estavam lá, eles são levados para lá, e aí tem vão pro Egito. Não, eu tô indo lá atrás, o Egito. Vamos ver se você prestou atenção, vai lá. Escravos, aí Moisés leva para a Terra Santa de novo, aí eles são dominados pela Babilônia, tem o jugo da Babilônia, aí eles se libertam e logo em seguida vem o Império Romano já? Logo em seguida vem o Império Romano. Eles se libertam, ficam por ali 64 antes de Cristo, o Império Romano. E aí aí se espalham pelo mundo. Aluno inteligente, vai ganhar estrelinha. Tá vendo? Prestou atenção em tudo. Que orgulho de você, Vilela. Obrigado, obrigado. Você daria um excelente pastor. Eu cheguei a pensar na possibilidade. Mas sei. Aí não teria esse podcast, né, Leni? Ia ser uma igrejinha, né? Exato. Como seria a igreja? Igreja limitada? Igreja maluca de tudo. Exato. O que acontece aí, Vilela? Espalha para todo quanto é canto. E o que acontece com a terra? A terra tá lá, virou um deserto, mas ela tá lá. Só no início, alguns judeus que ficaram por ali. Um remanescente ínfimo. Alguns árabes, na verdade alguns não, muitos árabes, depois da morte de Maomé, em 638 depois de Cristo, eles conquistam Jerusalém. Então eles estabelecem ali o domínio do islamismo. Constrói o Domo da Rocha. Só 4 séculos posteriormente... Quando foi isso? Isso foi 638. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Maomé morreu em 622, o Islã toma Jerusalém em 638. E por que Jerusalém? Era uma terra santa? O que eles... Eu não tenho certeza, mas eu já estudei que dali Maomé teria ascendido aos céus de Jerusalém. Então por isso que também é um território importante para eles.
Aí só Porque pra 4 eles é séculos, Meca, Medina e Medina. depois Jerusalém. Entendi. O mais importante, Meca, Medina, depois Jerusalém. Então só 638 eles tomam Jerusalém, tomam Israel, tomam aquela terra toda. Só 4 séculos depois começam as cruzadas. O que eram as cruzadas? Eram investidas religiosas militares, expedições religiosas militares que tinham como único objetivo, entre 1906 e 1291, resgatar a Terra Santa, que estava sob domínio islâmico, para trazê-la para os cristãos. E aí Jerusalém se torna de novo um palco de guerra, ela é destruída mais uma vez, Jerusalém foi destruída umas 14 vezes, sitiada umas 20 vezes, foi a cidade mais destruída e reconstruída da face da terra. Aí os últimos a governar esse território por um longo período de tempo foram os turcos otomanos, foi o Império Otomano. Então de 1517 a 1918, a Palestina foi território turco otomano. E a gente tem que lembrar que o turco otomano originalmente não é árabe. Depois, em função do islamismo, que virou uma coisa só. Então o que juntou todos esses povos foi a religião, foi o Islã. E aí, em 1921, Primeira Guerra Mundial, os britânicos vencem a guerra, vencem os turcos otomanos, a região é deles, França ficou com a parte do Líbano ali, e Inglaterra com a parte da Palestina. Aí eles separam a Palestina Oriental, Transjordânia, Jordânia, a nenhum judeu foi dado o direito de habitar ali, então toda a chance de migração de judeu para aquela região seria para aquela área do oeste, da Palestina Ocidental, onde eles estão até hoje. Interessante que a imigração de judeus para aquela terra ela começa em 1882, com alguns judeus russos insatisfeitos com o regime dos czares, eles começam a povoar com kibbutz. Então o que são os kibbutz? São comunidades pequenas onde tudo é compartilhado, que é uma ideia socialista. Total. Então os russos vinham já com esse pensamento marxista, socialista, e eles começam a criar kibbutz, onde todo mundo trabalha e todo mundo ganha igual. Isso funcionou por muito tempo, ultimamente não mais, porque começa a ter aquele tipo de questionamento. Pô, mas eu trabalho muito mais que você, porque tenho que ganhar o mesmo que você, eu me formei, estudei pra caramba, virei médico, você tá aí só com um serviço braçal, e como é que a gente... Então isso trouxe algumas crises para os kibbutz que funcionavam nesse modelo. Mas a terra então está sendo dividida. E aí, com a resolução da ONU, com o voto Minerva de Oswaldo Aranha, um brasileiro, em 1948, Israel então se torna um Estado. Aí vem essa história da questão territorial. É porque a Inglaterra saiu, né? A Inglaterra saiu, e aí a ONU determina agora vocês são um Estado. E a Inglaterra tinha a ideia também dos palestinos serem um Estado. Então Sim. Os palestinos estão no direito deles de ser um Estado. Ninguém é contrário a isso, porque eu conheço as duas realidades. Eu fui para Israel umas 8 vezes. Eu fiz muitos amigos judeus, tenho muitos amigos judeus e tenho muitos amigos árabes. Visitei cidades na Cisjordânia algumas vezes. Em Gaza não tem turismo, mas na Cisjordânia tem. Então você quer conhecer Belém, é na Cisjordânia. Exato. Você quer conhecer Jericó, é na Cisjordânia. Então eu vi isso, eu vi a dificuldade que os palestinos têm. O palestino ele precisa ir no médico, ele tem que sair com uma espécie de visto para ser atendido, e ele tem 4 horas para voltar. E se não voltar na próxima, você vai ter menos tempo. Então não é uma coisa simples, é difícil. Mas não é também que é uma prisão a céu aberto, porque você pega, por exemplo, a faixa de Gaza, onde está o Hamas, e de lá saem 20 mil pessoas por dia para trabalhar em Israel e depois voltar. Mas a vida não é fácil. Então eles, obviamente, têm que lutar pelos direitos, mas não com base no terror. Terrorismo nunca vai ser uma arma na busca da paz, porque para haver paz, a concepção é que para haver paz tem que haver coexistência. E se eles não aceitam o Estado de Israel, então que paz que vai haver? Nenhuma. Então qual que é a questão hoje? Se Israel der terras, o problema se resolve? O que você acha? Na teoria, sim. É o que todo mundo gostaria de ver acontecendo. Teve até essa proposição dos 2 estados, tem até aquele mapa que a gente mostrou ontem, né, Lene, se você puder, que não foi aceito pelos palestinos, né, essa divisão. Uhum. Então era o que todo mundo gostaria de ver acontecendo, inclusive os judeus. Inclusive os judeus, que aí paz, resolveu. Só que o que a gente tem que lembrar? Os fundamentalistas não querem saber de terra.
Você tem hoje a faixa de Gaza e a Cisjordânia, são duas regiões palestinas dentro de Israel. Na Cisjordânia, você tem a autoridade palestina que luta pela criação do Estado palestino. Joia, politicamente, manifestações, vamos brigar. O Hamas e a faixa de Gaza, eles não querem saber de terra. Eles querem saber do extermínio do povo judeu. Então, se criar um Estado e se Israel ceder terras e criar um Estado palestino, resolve o problema na Cisjordânia, mas os radicais extremistas vão continuar querendo vão continuar querendo a destruição de Israel. Então, se Israel baixar as armas, há paz. Aliás, se os palestinos baixarem as armas, há paz. Se Israel baixar as armas, não há mais Israel. As nações todas vizinhas vão exterminar Israel do mapa.